Gabriel Jesus abre o jogo sobre volta ao Palmeiras. Tem também o Aníbal Moreno, está muito perto de deixar o Palmeiras para o River Plate. Vamos explicar tudo sobre essa negociação. E o Verdão renovando o contrato de mais um jogador do elenco e o Palmeiras já admitindo também vender o Riai e a Europa apertando o cerco. A gente vai trazer quanto o Palmeiras quer para vender o Riai. E o novo destino de Endrick, que está saindo do Real Madrid, pode pingar ainda mais grana na conta do Palmeiras. Vamos explicar todas essas notícias aqui para vocês, tintim por tintim. Então já chega mais, dedão no like, que é muito importante pra gente. Você fortalece o nosso trabalho, faz o nosso canal crescer. Eu conto sempre com você aí, que é inscrito no nosso canal e já conhece o nosso trabalho, viu? Você que não nos conhece, muito prazer. Eu sou o Bruno Ramos, esse cara do meu lado é o Erlan Dias, e todo santo dia tem vídeo sobre Palmeiras, futebol, informação, entretenimento, e feito de maneira leve, que é assim que as coisas precisam ser por aqui. Fechado, meus amigos? Vamos lá começar aqui com os dois pés no peito e falando sobre Endrick, ele que vai estrear no Lyon. O destino do Endrick é o Lyon e pode pingar mais grana no bolso do Palmeiras. E ó, seguinte, Endrick já tem data para começar uma vida nova lá na França, dia 1º de janeiro de 2026. Ele já se apresenta ao Lyon, emprestado pelo Real Madrid, ele vai vestir a camisa 9. E a missão aqui é simples, jogar. No Real Madrid, com o Xabi Alonso, ele quase não saiu do banco. Eles foram só 99 minutos em 3 jogos e uma vez como titular. E muito pouco, né, para um cara com tamanho e com hype que ele carrega. O empréstimo vai até o fim da temporada europeia e o plano é ele ter pelo menos 25 jogos como titular. Então, ou seja, no Lyon, o Lyon comprou a ideia de dar sequência para ele e protagonismo. Não vai só entrar no fim do jogo para queimar tempo. E para o Palmeiras, como isso afeta o Palmeiras, né? Aquele mesmo. Como isso afeta o Grêmio, como isso afeta o Palmeiras. Mesmo de longe, o Real Madrid, que é o clube que pode encher ainda mais um pouco o cofre do Palmeiras, tem dois gatilhos de bônus aqui que continuam valendo. Ó. Se o Endrick ganhar o Golden Boy ou se ele levar o prêmio Copa. Em qualquer um desses cenários, o Palmeiras vai faturar 1 milhão de euros. Cerca aí de 6,4 milhões de reais. Até aqui, ele já ativou 3 metas no contrato com o Real Madrid e gerou aí aproximadamente 955 mil euros, ou 6,2 milhões de reais, como você quiser entender. Isso retornou para o Palmeiras. Algo em torno ali de 7% do total que ainda pode entrar. Então, o Endrick, ele sai do banco do Real Madrid, ganha vitrine no Lyon, o Palmeiras continua de olho ali nos prêmios individuais, e se ele estourar na França, quem ganha também é o Palmeiras. E lembrando que esse empréstimo que o Real Madrid fez com ele, o Real Madrid só falou assim, ó, é só para você jogar mesmo, porque não tem cláusula de compra, não tem nada. Eu não sei como o Lyon aceitou isso aí, né? Eu acho que o Leão deve estar com uma necessidade ali de centroavante, né? Aí, parabéns ao Real Madrid, que vai ficar com o Gonzalo Garcia, né? Mas, enfim, meu sonho mesmo, como muito fã do Henrique, eu já gostei mais do Real Madrid, sim, mas meu sonho era dar uma cagada aí, ele voltar pro Barcelona e acabar com o Real Madrid em algum momento. Dificilmente vai acontecer, né? Mas, pô, é ideal para ele, né? Ele entrou, inclusive, no último jogo do Real Madrid contra o Talavera, né, aqueles jogos da Copa do Rei, que são times mais fracos e tal, e aí ele deu 2 assistências, deixou o Mbappé 2 vezes na cara do gol, os caras conseguiram perder o gol, né, de assistência, que era para ele ter de assistência, por causa de Breno Lopes e Mbappé, é impressionante, é um dos jogadores jovens com mais assistência da história. Mas você vê, ele teve uma oportunidade agora, ele acabou com o jogo, todo mundo elogiando ele, e agora ele vai pro Lyon, mas é melhor, vai ter oportunidade, vai poder jogar. Eu acho absurdo ainda ele estar ali, o Xabi Alonso ter ele no elenco e não usar, assim como foi absurdo com o Abel lá, ele dá um pouquinho de azar também com o técnico, né? Foi absurdo com o Ancelotti também, e eu tenho, assim, a não ser que aconteça alguma coisa muito diferente, mas tenho certeza que ele vai deitar na França, velho, porque ele vai ter as minutagens, o futebol francês, tudo bem, né, que, pô, ter o PSG aí em grande momento, a própria seleção francesa é absurdo, mas a gente sabe que o campeonato francês, ele tem 2 times ali e tal, não passa muito disso, então a minutagem ele deve ter, vamos ver a boa vontade do Ancelotti também, né, e espero que quando ele voltar para o Real Madrid, que ele volte para jogar também, né, porque agora ele é emprestado, ele consegue jogar, e depois ele volta, os caras jogam ele no banco de novo, aí fica difícil. Exato. Você falou, e olhando pela tua ótica aí, você falou de Barcelona, eu iria além. Para mim seria melhor ele ir pro PSG. Se o PSG desse uma de doido, pagasse a multa dele, a multa dele no Real Madrid deve ser astronômica, né? Porque no PSG ele ia render muito mais. Eu acho que o Luiz Henrique ia conseguir tirar muito mais dele.
e jogando com os caras jovens ali seria um excelente destino pro Ender. E detalhe que como nós é bom de publi, né? Ó, você vê o nosso boné da KTO, acho que nem parece que vocês nem perceberam, né? Que nós tá com o boné da KTO aqui. E a nossa paleta de cores é a menor possível, não tem nenhum vermelho no cenário, né? É só o boné gritando, né? Vai estar em produção, prometo pra vocês que vai ter. A televisão dos caras não tá entendendo nada a cor agora. Ai, caramba. Ó, vamos falar aqui do Giai. O Palmeiras já admite vender o Riai e a Europa aperta o cerco. Ó, o clima pro Giai mudou dentro do Palmeiras. Se antes o papo era de não negociável, agora o discurso é mais pé no chão. Se vier proposta boa, o Palmeiras vai sentar para conversar. Na Europa, o cerco tá armado. Milan e Roma e um clube francês, que não foi divulgado, é mantido em off, né? Eles seguem monitorando aí o Giai. Já fizeram consultas aí recente para saber quanto o Palmeiras quer. Inclusive veio do Milan, se eu não me engano, nós até trouxemos para vocês. Ficou algo ali em torno na casa de 95 milhões. E aí o Palmeiras vai ouvir forma de pagamento, se o clube realmente está disposto a negociar. E lá no mês de 2025, o Palmeiras recusou essa proposta de 15 milhões de euros. Só que em 2026 vem aí com a meta pesada de venda. Nós trouxemos para vocês que o Palmeiras para fazer 400 reais. Isso é fácil, né? 400 milhões de reais em caixa. Hoje, internamente, o tom já é outro. Se pintar algo novo dentro desse patamar, a venda aí já passa a ser vista, né? Com os 15 milhões de euros, passa a ser vista como um negócio possível, desde que ajude o Palmeiras a bater as metas. Então, ó, o Riai, ele custou cerca de 7,5 milhões de dólares. Ele chegou como um investimento pesado e ele soma aí mais de 60 jogos, mas nem um gol e nem uma assistência. Isso pesa muito na análise, porque é um ativo bem visto lá fora, mas ainda bem contestado aqui, pelo menos para mim ele é bem contestado, tá em evolução, né? E foi por isso o objetivo que ele foi contratado é esse, né? Foi contratado um garoto para evoluir dentro do Palmeiras. Vender caro agora pode ser aquele famoso momento certo e valor certo, né? Aí ao mesmo tempo o Palmeiras já pensa no efeito dominó, uma venda do Giai abre espaço na folha, ajusta o elenco e ainda ajuda a atacar ali outras posições carentes para 2026. Eu não sei a sua opinião e do pessoal que está nos assistindo aqui. Se tiver, exatamente, se tiver valor, um valor interessante aí nesse tempo, é ideal, porque realmente às vezes pode acontecer dele continuar não progredindo muito, né? Não evolui muito, aí vai ficando aí, você acaba vendendo mais barato. E eu, assim, no meu mundo, era vender o GA e subir o Gilberto, tá ligado? Gilberto e Kelvin, no meu mundo, mas eu posso estar errado, né? Que igual a gente falou do Naves outro dia, tem impressão às vezes que eu não entendo de futebol, que eu vejo uns moleques jogando pra caramba e não tem oportunidade. Então eu não sei como que é o Gilberto no treino, do profissional, não sei como que é o desenvolvimento dele. Mas o meu mundo ideal seria isso. Mas aí tem que ver realmente se tem se vem uma proposta interessante para ele. O Kelvin deve ser o titular. Eu sei que muita gente não confia no Kelvin, especialmente depois da final da Libertadores, né? Que ele tem o lance ali do escanteio e tal. Mas o Kelvin é um jogador interessante. O ideal mesmo seria realmente você ter jogadores mais prontos, né? Por exemplo, o próprio Flamengo, né? Eles têm o Varela e o Danilo ali pela lateral direita, o Danilo podendo jogar de zagueiro, né? Um jogador aí da América do Sul meio que em evolução e um outro jogador pronto. Aí no caso do Palmeiras, ele tem o Kelvin, que ainda tá um pouquinho nessa fase, né? Que não é tão rodado, e o Gia ainda mais novo. Então a gente, nessa posição que a gente tinha Mike e Marcos Rocha, que eram dois jogadores absolutamente prontos, até demais, agora a gente tem dois jogadores em evolução, né? Então é aquilo lá que você falou no outro vídeo, né? De ambição do time também, né? De querer ter jogadores mais prontos em todas as posições. Às vezes parece que o Palmeiras, né, investe em uma posição em outra, mas deixa algumas, nisso aqui dá para ir levando, dá para ir levando. Uma hora você acaba precisando também, né? E tem aquela lógica também do quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada. Isso é você para futebol, você só não vale para casamento, hein, gente? Cuidado aí, não considera essa regra para casamento, não. Mas normalmente é assim para futebol. Quem tem dois tem um, quem tem um não tem nada. E vamos falar de Marcelo Lomba, que o Palmeiras tem mais um agora. O Palmeiras bateu o martelo e o Marcelo Lomba fica até dezembro de 2026. Ele que tem 39 anos, ele aceitou a proposta do Palmeiras e a ideia da diretoria aqui é clara, é manter um cara experiente, respeitado no vestiário, mesmo sendo terceira opção hoje atrás do Carlos Miguel e do Everton. O Lomba, ele tá no clube desde 2022, ele fez 28 jogos e ele estava muito perto de sair no meio do ano. Ele chegou a conversar com o Fluminense e a permanência dele lá atrás fez o Palmeiras desistir de trazer o Gabriel Grando naquele momento. Meses depois surgiu aí a oportunidade de mercado e o Palmeiras foi lá e fechou com o Carlos Miguel. Então, com a lesão do Everton, a hierarquia fica a seguinte, ó: Carlos Miguel titular,
Lomba, reserva imediato, e o Everton se recuperando. No fim do ano, o Lomba ele ainda foi titular em 2 jogos. Foi contra o Grêmio, antes da final da Libertadores, e contra o Ceará, ali na última rodada do Brasileirão. Mesmo jogando pouco, o peso dele de liderança e ambiente é grande. Você olha o discurso dele contra o próprio Ceará, onde ele fala do fim de brasileiro melancólico do Palmeiras. Né? Ele fala, eu joguei tantos brasileirões para poder ganhar 3. Ele fala o número lá, não vou lembrar certinho, mas ele basicamente você consegue identificar a importância desse cara no vestiário, né? Ele traz um discurso, para eu ganhar 3 brasileirões eu precisei jogar um monte. Então ele passa um discurso muito legal pra galera e você vê o peso dele dentro do vestiário. E no currículo dele do Palmeiras, ele tem 3 paulistas, 2 brasileirões e uma Recopa Sul-Americana. Renovação não deve ser prêmio de consolação. Pelo menos eu penso assim. E a decisão de manter um cara, para mim, que segura bem o vestiário, grupo jovem, e ainda você tem um goleiro titular novo chegando, eu acho que o Palmeiras acertou. Para mim, não é goleiro hoje pro Palmeiras, não é um problema. E a renovação, abre aspas, ela já foi feita e o cara tá até jogando, né? É o que o Felipe Luiz, outro dia, perguntava para ele sobre só ter camisa preta no guarda-roupa. Ele falou uma decisão a menos para tomar. É a mesma casa, velho. Você tem os 3 goleiros aí, mano. Os 3 goleiros bons, 3 goleiros hoje. Eu tenho os mais experientes, o Carlos Miguel aí tomando seu lugar. É isso aí, é uma preocupação menos para essa temporada, que já tem algumas preocupações aí. É igual a gente falou, né? Quando saiu a conversa da renovação, a galera reclamando, a gente falou que, pô, não é um problema isso daqui, viu? Sei que tem um monte de problema no Palmeiras, mas não é exatamente um problema, Marcelo Lomba. Então, é isso, é tirar da frente mesmo, não tem uma preocupação por enquanto. Você consegue ter mais um, até mesmo 2 anos aí com os goleiros seguros, e aí em algum momento você vai lá e faz o investimento. Deu muito certo o lance do Carlos Miguel vir no meio do ano, foi uma oportunidade de mercado, depois teve a lesão do Everton, o Carlos Miguel segurou bem, e é isso, mano. Tirar realmente um probleminha aí da frente, pensar em outras coisas, né? O Lomba também não é o cara que, meu Deus, se sair, a folha salarial vai abrir muito, então deixa tranquilo aí, deixa quietinho aí, que a gente já tem essa confiança melhor, né? Se tem uma coisa que goleiro precisa, é confiança. Exatamente. E você, nobre corneteiro que nos ouve, deixa a tua opinião nos comentários, cara. É muito importante pra gente. O que você acha aí a respeito do Marcelo Lomba e as outras informações também que nós trouxemos aqui para vocês? Você tá no vídeo aí, já aproveita que você tá ouvindo a gente até aqui, dá o like aí, fechou? E se liga, tem final de Copa do Brasil e você pode se dar bem. A KTO subiu o prêmio, viu? Agora é R$ 25 que você pode ganhar, não importa o resultado da sua aposta. Você vai ganhar R$ 25. Você quer aumentar a sua diversão aí na final dessa Copa do Brasil? E lógico, ir de Vascão e secar o Corinthians? A KTO tem a promoção Aposte e Ganhe. O que você vai fazer agora, ó, rapidinho, para você conseguir ganhar R$ 25 lá na KTO para apostar? Se liga, tem um QR Code e o link fixado aqui nos comentários. Você vai abrir a tua conta primeiro de tudo. Abre a tua conta lá na KTO agora com o nosso link ou com o QR Code aí embaixo. Criou a tua conta? Fechado. Você vai na aba promoções, encontra lá a promoção ganhe R$ 25 na final da Copa do Brasil e clica em aceito participar. É fácil, é rápido e é muito tranquilo de fazer. Para participar, você usa a função ali criar aposta no jogo entre Vasco e Corinthians com pelo menos 3 seleções ou mais com odds acima de 3. Então, por exemplo, eu acho que vai dar Vasco, 2 cartões amarelos e 3 escanteios para o Vasco. Eu acho que é isso que vai acontecer no jogo, por exemplo. Então você pode montar a sua aposta lá. Ativa a promoção no bilhete e aposta R$ 25 ou mais. Não tem segredo, fechado? Recebe lá os R$ 25 em aposta grátis e mesmo se você errar, não tem problema. Você vai ter mais esses 25 aí deles de aposta grátis e você tem 4 dias úteis para usar. Fechado, meus amigos? Promoção Aposte e Ganhe da KTO. Obrigado, KTO. Tamo junto. Vocês nem perceberam que nós tá com o boné da KTO aqui, hein? Vocês são péssimos observadores. Proibido para menores de 18 anos. E apostem com muita responsabilidade, sem grana que vai te comprometer. E vamos falar de um cara muito querido, pelo menos aqui em casa, né? Aníbal Moreno. O Palmeiras definiu a régua aí para negociar o Aníbal Moreno, que é o seguinte: o River Plate avançou para contratar o Aníbal Moreno. O que é entendido, né? Inclusive informação do César Luiz Merlot, que ele é uma espécie de Fabrício Romano aqui do continente sul-americano. O que é entendido nesse sentido? É uma negociação complexa, mas tem a possibilidade real de contratar o volante do Palmeiras ser vendido, tá? César Luiz Merlot foi quem
passou essa informação e o que o River Plate quer fazer? Quer comprar 50% de Aníbal Moreno. River Plate quer 50% de Aníbal, quer comprar. O Palmeiras só aceita se tiver uma possibilidade de colocar uma meta e, obviamente, conseguir vender mais do jogador e chegar no valor que o Palmeiras quer. Mas o River quer 50% de Aníbal Moreno. O Palmeiras pode colocar uns gatilhos ali por performance ou negociar uma venda de uma porcentagem maior. Mas tá aquele nem 100% garantido, né? Ele não tá com a mala pronta, mas ele tem uma possibilidade sim considerável de deixar o Palmeiras. River Plate já fez contato, já monitorou, já avançou ali com uma proposta, mas o Palmeiras foi bem claro até no recado que a gente trouxe. Ele quer pelo menos 7 milhões de dólares, quer mais um dinheiro em meta, não quer nada de empréstimo. Vai lá testar por um ano e depois você devolve aqui. O Palmeiras não quer isso. O Palmeiras vê o Aníbal como um ativo de mercado, não como um jogador descartável. Então o contexto é o seguinte, Aníbal custou caro. Ele já foi convocado para a seleção argentina, ele tem 26 anos, ele tem 117 jogos pelo Palmeiras. E mesmo ele terminando 2025 em baixa, ele é visto um cara que ou ele pode ser negociado, ou ele pode mesmo até recuperar o espaço, mas ficou difícil pelo tanto de falha que ele teve em 2025. E se não chegar a proposta de clube que agrade o Palmeiras e o Aníbal, ele volta normal para a pré-temporada de 2026, tá? E no meio até dessa equação ainda tem o Emiliano Martinez, que é outro volante estrangeiro que também tem o interesse do Copenhagen da Dinamarca, que já sondou ele e por enquanto a tendência é ele ficar. Caso o Aníbal realmente saia, Palmeiras vai ao mercado com um perfil muito mais específico. Primeiro volante, mais defensivo, que aí vai encaixar naquele modelo de jogo que o Palmeiras quer para a próxima temporada, né? Um 5 mais experiente. E você na lata, você venderia Aníbal Moreno, Erlan? Na lata, sim ou não? Sim, Hoje, se não chegar ninguém, eu não vendo, não, velho. O meu maior medo é não vir ninguém no bagulho. Tipo, ou vir alguém que não tá pronto. A gente tá falando tanto de jogador experiente. A gente falou de Fabinho já, a gente falou de Casimiro, né? Tanto jogador que a gente quer pra essa posição. Se for para Aníbal Moreno sair, chegar um cara aí abaixo, né? Já não compensa, né? Melhor você ter calma com ele e recuperar ele. Agora, se o Palmeiras tiver já de olho alguém, se precisa vender o Aníbal para abrir espaço na folha, para conseguir fazer caixa, para trazer tal jogador, aí já muda um pouquinho a conversa. E aí tem o caso do Emiliano também, né? Que tem o interesse, né? Mas se sai os dois, meu Deus, vira um desespero, porque a gente tem. Tudo bem, o Larson jogou bem no final da temporada e acho que ele merece e deve ter mais minutagem, mas seria legal a gente pensar em jogadores mais prontos aí, né? Até porque dinheiro tem, a gente sabe muito bem disso. Palmeiras hoje tá numa condição saudável. Então é jogador que, assim, se sai, tem que entrar, tem que chegar outro no mesmo dia. Eu falava isso do Luan quando saiu o Luan, né? E o Luan ainda depois demorou, o Bruno Fux vai chegar só depois. Hoje daí, o maior exemplo é do próprio Aníbal Moreno, que ele era o substituto do Danilo e demorou para chegar também, né? Então tem muito desse problema, tem que chegar rápido, tem que já ter alguém já no radar, assim, que, pô, o cara sai, aí começa o Paulista, aí o jogo do Paulista é aquela desgraça, cara fora de ritmo, aí depois começa o Brasileiro, nossa, aquele sofrimento que a gente tem no Paulista, agora a gente vai ter no Brasileiro, é importante lembrar disso também. Então, se for para ele sair e não chegar ninguém muito pronto, velho, fica quietinho aí e se recupera agora, né? Se tiver tudo planejado, que é o que a gente espera que tenha, que os caras trabalham com isso, só faz a vida. Então, beleza, pode vender e trazer alguém já, até com a cabecinha mais no lugar, né? Porque teve realmente esse ano que não ajuda muito, né? Deixa nos comentários aí, você venderia Aníbal Moreno pro River Plate? Fica até curioso porque ele é um cara muito bom de bola, né? Isso é o que mais impressiona. Eu não sei se você lembra de algum caso de um jogador que derreteu assim nesse sentido mentalmente e tecnicamente, futebolisticamente falando. Acho que só o Adriano, né, que vem na minha cabeça assim de cara que porque tava bem e parou de jogar. Tô falando de cara que sumiu mesmo, de cara que pô, se tu jogar uma bola pra ele, ele não sabe bater 2 balãozinhos. Foi o que aconteceu um pouco com o Aníbal, né? Ele tinha lampeiro, mas ele fez muita cagada, cara. Ele caiu demais a produção dele. Eu, pelo menos, não lembro de cabeça um caso de algum jogador recentemente que caiu nesse nível de produção igual ele. E não foram só os erros são o que mais pesam, mas durante o jogo mesmo ele tava mal, né? Uhum. Sei lá, você pegar aí um Palmeiras e Bahia, só jogando aqui, pode ser que ele nem tenha jogado no dia. Sei lá, você pega um Palmeiras e Bahia, você vê que ele não tava desenvolvendo, não tava desenrolando. Você pega outros jogos assim, você vê que ele não tava desenrolando. Então, além das falhas muito cruciais, foi contra o Corinthians, contra o Flamengo ali, você ainda tem esses outros jogos que também ele não tava rendendo, realmente.
às vezes você via que o time não. E ele, né, assim como era o Danilo, ele é essencial para dar velocidade no time e não tava dando, né? E aí teve a lesão do Evangelista também, que tava bem, enfim. Essa parte de volante que em algum momento a gente tinha até sobrava a posição, esse ano que foi um problema absurdo, né? Enfim, senhores, deixa nos comentários, você negociaria Aníbal Moreno com o River Plate? Acha que ainda dá para recuperar? Deixa nos comentários aí pra gente entender também a sua opinião. E vamos falar da cria, Gabriel Jesus, ele abriu o coração aí sobre a volta ao Palmeiras e também sobre a lesão dele. Ele que deu um depoimento bem pesado no The Players Tribune, que é sobre a lesão de ligamento cruzado que ele sofreu, e ele ficou quase um ano fora. Ele disse que foram aí 300 dias ruins seguidos. Ele entrou em parafuso ali quando ele ouviu do médico que ele ficaria 12 meses sem jogar e cravou que ele foi salvo pela esposa e pela filha. Ele basicamente contou que a rotina dele era tratamento, comer, tratamento, cochilo, tratamento. Era isso que ele fazia o dia inteiro. E assim, dia após dia, ele conta de momentos simples que ajudaram ele a segurar a cabeça, né? Tipo, ó, levando a filha levando os amigos até para mostrar aí o joelho dele, né? Dar beijo no joelho machucado dele. Ele contou ali muitas coisas da família que ajudou ele a se recuperar, né? Esse tipo de coisa que segura o cara aí quando ele tá no limite. E sobre o futuro, veio a pergunta que sempre aparece: vai voltar pro Palmeiras? E aí ele foi direto. Um dia eu gostaria sim, exatas palavras dele, um dia eu gostaria sim de voltar a jogar pelo Palmeiras, mas não hoje. Então, hoje, ou sei lá, pode considerar começo do ano, pode considerar até o ano que vem, improvável de Gabriel Jesus no Palmeiras, porque ele sente que ele tem um assunto inacabado no Arsenal. Ele compara aí com o que o viveu no Palmeiras, né? Quando ele chegou ao profissional, o Palmeiras não ganhava um brasileiro há 22 anos e ele saiu campeão em 26. Ele ajudou a acordar ali, né? O gigante adormecido e hoje volta ao clube e só vê troféu para tudo que é lado, né? Pelo menos é a palavra dele. A ideia dele é repetir essa história, só que na Inglaterra. Não só fazer gol, mas marcar título, como fez no City e ele viveu no Palmeiras. Então, emocionalmente, ele tá voltando forte, a carreira dele tá focada no Arsenal e o Palmeiras no radar ali do coração, mas pro futuro, não para agora. E, enfim, a minha opinião permanece a mesma também. Ele não quer voltar agora, só que tem que ver o radarzinho dele, né? Quando quiser voltar, tem que ver se tá bem. É o famoso agora quem não quer sou eu, né? Eu acho que o Palmeiras também tem que ter esse cuidado, né? Até porque aí os anos vão passando, né, pro jogador, cada ano aí vai mudando muito. Até dei uma olhada aqui da Premier League, eles estão 4 pontos à frente do City. Olha que negócio assustador, velho. 16 jogos, o Haaland tem 17 gols, mano, vai tomar no nariz. Então os caras, assim, eles estão 4 pontos à frente com o City ali no cangote. Eles já deram uma botafogada, né? Acho que foram 2 temporadas atrás, se não estiver enganado. Que passou muito também pela lesão do Gabriel Jesus naquele momento ali também. Então, assim, ele realmente tem isso daí mesmo ali no Arsenal e a torcida tem muito carinho por ele, né? A gente viu agora no retorno. Então tem isso. E ele tem muito marcado, mesmo se ele não fosse ficar no Arsenal, ele provavelmente teria alguma proposta ali dentro. A gente viu ele voltando agora, depois de lesão no joelho, que é um negócio sério, a gente sabe como pesa. Voltou rapidinho pra caramba, a mesma força física de sempre. É um jogador, assim, sensacional. Assim, gostei, sempre gostei muito dele, não foi só por ser do Palmeiras, mas isso, claro que ajudava, acompanhei a carreira toda dele praticamente aí. E é isso, né, mano? Tomara que quando ele voltar, ele mesmo falou isso, quando ele saiu, que queria voltar né, num ritmo bom para disputar título, não aquele fim de carreira, até porque hoje o Palmeiras nem vai muito atrás de jogador sim, fim de carreira. Então, tomara, mas tem que ficar de olho nisso, porque essas lesões aí vai passando o tempo, né? Se agora, por exemplo, eu espero que ele tenha uma retomada, né? Se ele não tiver essa retomada muito boa no segundo semestre aqui, segundo semestre, no caso deles, né? Tem que ficar de olho, velho, porque realmente joelho é um negócio complicado pra caramba, até pra jogador, ainda mais pra jogador de alto nível, assim. Exatamente, meus amigos. Qual que é a sua opinião aí a respeito de Gabriel Jesus? Você, o que você pensa, né, a respeito desse retorno? Tem que ver realmente quando ele quiser voltar, se ele vai estar em condições. O Palmeiras deveria ir também ao mercado aí procurar mais um atacante pronto.
E, inclusive, até, né, já que o Gabriel Jesus não quer voltar, deixa nos comentários qual atacante você traria para o Palmeiras, porque todo mundo, inclusive eu, ficava naquela esperança. Pô, vamos chamar o Gabriel Jesus lá, vamos tentar trocar uma ideia para trazer ele para jogar aí com o Paulinho, com o Vitor Roque, mas já ficou claro que isso não deve acontecer, porque ele quer seguir no Arsenal. Então deixa nos comentários qual atacante você vê que o Palmeiras poderia trazer para conseguir também ficar no mesmo nível do Vitor Roque e do Flaco, que seria difícil, né, para fazer jogar os três ali. Ou também, dane-se, né, quem marca é lateral e zagueiro, os caras do meio para frente tem que jogar. Joga com, como é que é, num 4-2, sei lá, num 4-4 alguma coisa, né, coloca 4-2-2-2. Exatamente. É claro que era o Guardiola, né? Mas o City dele já jogou assim, né? Que tinha o De Bruyne, o Sterling ali, e jogava o Bernardo Silva com ele. Aí ficava sempre ali 2 volantes no máximo. Isso daí era o Palmeiras atrás, né? Dudu e Ademir da Guia, o resto era atacante. Você lembra, Hoje em dia. Você lembra o... Vou mencionar uma máquina aqui para você também, que era exatamente isso. Acho que era 4-2-4. Não era nem 4-2-2-2, era 4-2-4. Palmeiras do Eduardo Batista. Ele fez no começo do Paulista isso. 4-2-4, marcação, dane-se. E o pior é que o time tinha ido bem, o time tinha feito uma boa fase de grupos no Paulista. Essa aí é a formação que eu coloco no videogame quando eu tô perdendo o jogo, velho. Que sei lá, se já vou perder mesmo, vou tentar buscar, porque realmente é difícil. Mas, mano, seria muito da hora ele voltar com esses caras. Eu acho que o time não vai dar certo ele jogar talvez com o Vitor Roque, né? Mas quem sabe com o Paulinho daqui uns anos pode ser que aconteça. É isso então, meus amigos, trouxemos para vocês muita informação, falamos aqui de Endrick, que, pô, tá o destino do Lyon. Deixa o like no vídeo, cara, se chegou até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é muito importante pra gente. Você gostou do vídeo que a gente trouxe para você? Aí você deixa o seu like agora e você se inscreve no canal que a gente tem a sua confiança. Valeu? A gente falou de Endrick, falou de Giai, falou também de Marcelo Lomba renovado, Aníbal Moreno e agora Gabriel Jesus. E tem mais um, né? Tem mais um? Ah, tem? Vamos lá. Tem um homem. Só porque a gente já tava falando de joelho, né? do Bruno Rodrigues, que eu até falei lá no vídeo, no short, vocês podem ver, que o Internacional tem interesse nele, né? E a informação tanto do Sport GZH, que é o pessoal que acompanha o futebol gaúcho, quanto do Danilo Lavieri. Então, por enquanto, é só interesse, até por isso que a gente não vai se aprofundar muito, mas ele é o técnico, o Pesolano, né? Que chegou agora lá no Inter também, já meio que parece que é um pedido dele, já queria ele um tempo atrás, então pode ser que realmente o Bruno Rodrigues ainda tenha um destino ainda ok, né, mano? Pelos problemas que ele teve aí, poder jogar no Inter, tudo bem que o Inter sofreu agora, mas o Inter é um time legal aí para ele se recuperar, vai ter que aguentar o baldaço na orelha dele ali, mas acho que ia dar conta. É isso então, senhores. Bruno Rodrigues, acho que para mim pouco importa o time que o Bruno Rodrigues vai, viu? Ele abrindo espaço aí, eu acho que já é satisfatório pro palmeirense também. Deixa nos comentários aí o que você pensa a respeito. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência e nós apareceremos aqui com um novo vídeo a qualquer momento. Valeu, tamo junto.